dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos conversar na nossa aula a respeito de um assunto bastante corriqueiro e que nesse tempo de quarentena e de isolamento social, ele tem se intensificado ainda mais, que é a questão dos conflitos, né? Nós estamos vivendo um tempo muito conflituoso em diversas áreas, né? Seja na nossa área da saúde, da economia, da política, crises familiares, crises financeiras, emocionais e etc, né? E aí, por aí vai diversas crises que têm se intensificado aí durante esse tempo de quarentena. E certamente, né, os conflitos são o tipo de coisas que nós, na verdade, sempre vivenciamos, mas que nesse tempo tem sido um pouco mais visível aí na sociedade em geral. E por isso eu escolhi aí uma perguntinha para a gente refletir a respeito no dia de hoje e para a gente tentar responder juntos a ela. E a pergunta é: de onde vêm os conflitos? E eu gostaria de iniciar essa aula contando uma história para vocês de um acidente de navio. Na verdade, a colisão de dois navios no Mar Morto que aconteceu no ano de 1986. E essa colisão, ela foi bastante trágica na época. Centenas de pessoas, né, que estavam a bordo desses navios, eles foram lançados no mar. Então foi algo assim bastante trágico. E depois, né, com o tempo, foram investigando a razão do porquê, né, disso ter acontecido. E qual não foi a surpresa das pessoas que estavam investigando esse caso ao se depararem que, na verdade, o porquê de tudo isso foi por conta de responsabilidade e teimosia humana. Isso mesmo. Os dois capitães, né, de ambos os navios, eles sabiam da probabilidade dessa colisão acontecer e eles simplesmente não fizeram nada para evitar. E quando eu digo que eles não fizeram nada, foi por conta de que eles sabiam que a colisão poderia ocorrer com o outro navio e simplesmente eles deveriam ceder, né? Tipo, deixar um navio navegar primeiro e depois o outro navio ir navegar. Mas não foi o que aconteceu. Né? Os dois tentaram navegar no mesmo lado ao mesmo tempo e acabaram colidindo por conta, né, desse conflito de atitudes dos dois capitães que estavam ali, né, liderando a equipe de marujos desses navios que acabaram colidindo em 1986 lá no Mar Morto por conta da irresponsabilidade deles. Então a gente vê nessa história um conflito, né, um conflito de atitudes. E assim também existem conflitos nas nossas vidas, né, e a busca pelo motivo, né, desses conflitos acontecerem, a gente vai buscar compreendê-los a partir das escrituras, lá em Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia aí, Gênesis capítulo 3, um texto bastante conhecido. E nós vamos então fazer a leitura do capítulo de Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo de número 24. Então, de certa forma, né, todo o capítulo aí de Gênesis 3. Gênesis 3 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para
entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela vibração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá o calcanhar, e este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher, e o comestes da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cerdos e abrolhos, e tu comerás as ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, e a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos iniciar essa aula, Deus, pedindo direcionamento do Senhor, pedindo, ó Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor derrame da tua bênção sobre nós, sobre o nosso entendimento, para que nós compreendamos, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa, Deus, estar nos iluminando o entendimento para que compreendamos, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos dizer, ó Pai, nesse dia. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te pedir, ó Pai, fica conosco nessa manhã e nos oriente, em nome de Jesus, amém. Bom, primeiro ponto, então, para a gente discutir aí dessa lição, é quem nós somos agora. Quando a gente fala a respeito do Gênesis e quando a gente olha acerca desse livro, a gente vê que Deus ele criou o homem de forma reta, de forma maravilhosa, colocou ele no jardim do Éden, né, para que cuidasse de tudo ali. Mas
no capítulo 3, algo, né, assim, bem terrível acontece, que é a questão da entrada do pecado no mundo. Né? E a entrada do pecado, então, ela estragou tudo. O Éden, que era um verdadeiro paraíso, né? E a prova disso se resume a um só fato. Né? Por que o Éden era um verdadeiro paraíso? Porque lá simplesmente não tinha pecado. Você já conseguiu, assim, imaginar alguma vez um lugar sem pecado? Às vezes, para a gente que é tão pecador, é até difícil, né? A gente pensar um lugar sem pecado, porque a gente já vive, né, nesse mundo cheio de pecado e nasceu nesse mundo cheio de pecado. Então fica um pouco difícil da gente até imaginar um lugar como era o Éden, né, um verdadeiro paraíso, simplesmente pelo fato de que ali não havia pecado. Mas a partir da queda, né, o ser humano ele passa a ter uma nova inclinação moral. E que inclinação moral é essa? É a inclinação moral má. Algumas pessoas falam a respeito de natureza pecaminosa, né? Mas a natureza do homem, ela não mudou. A natureza do homem é a humana. Então o homem continua sendo humano depois da queda. O que muda é a sua inclinação moral. E que inclinação moral é essa que ele passa a adotar também? Além da boa que Deus tinha colocado nele na criação, ele começa então a ter a inclinação moral má. Ele conhece, né? Ele se torna, como o texto diz, conhecedor do bem e do mal, que era algo que antes pertencia apenas ao Senhor. Marcos Inhauser, que é um escritor que a gente vai falar bastante a respeito dele nessa aula, ele foi escritor de um livro chamado Opção pela Vida, e ele fez um esboço bastante interessante a respeito desse tema. E eu gostaria de destacar alguns pontos que o Inhauser ele coloca no seu livro acerca desse esboço, e o primeiro é: somos seres expulsos do paraíso. Né? Então, quem nós somos? Em primeiro lugar, nós somos seres expulsos do paraíso. Vamos ver o que a Bíblia nos fala aqui em Gênesis 2, de 16 a 17. Diz assim: e o Senhor lhe deu esta ordem, de que toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, de toda árvore do jardim comerás livremente. Né? A liberdade ela é expressa aqui nesse versículo através dessa palavra. O homem ele era livre para comer o fruto da árvore, né? Mas assim, o homem ele não precisava nem consultar a Deus acerca do que ele iria comer, né? Ele tinha ali várias árvores, vários frutos para ele desfrutar. Mas o homem ele quis ir além. Né? Ele quis comer do fruto justamente que ele não podia comer, daquele que era proibido, daquele que o Senhor falou, você pode comer de todas essas árvores aqui, mas dessa árvorezinha aqui você não pode. Então ele tinha tantas outras para desfrutar. Ele não podia desfrutar apenas de uma, e foi justamente dessa uma que ele sentiu o desejo de desfrutar. Né? Então, o homem ele quis ir além daquilo que Deus estabeleceu para ele como ordem, e por isso ele foi expulso do paraíso. Né? O homem ele revela ali naquela situação que desde sempre os seres humanos eles não foram satisfeitos, né, com aquilo que tinham, porque imagine, ele tinha um jardim, ele tinha uma imensidade de frutos para desfrutar, mas ele quis justamente aquele fruto que ele não podia. Então, Inhauser diz que a vida humana se inicia no paraíso e se desenvolve no desejo e luta de retornar ao paraíso. Então o homem ele foi expulso desse paraíso e ele tem o desejo então de retornar. Um segundo ponto que Inhauser coloca aí no seu esboço do livro Opção pela Vida é que somos seres insatisfeitos com o paraíso que temos. Né? A insatisfação ela é gerada pelo sentimento de perda, pelo senso de perda. Nada satisfaz, nada preenche o coração que não está no lugar
originalmente planejado por Deus para estar. Né? Isso explica o comportamento da humanidade, né? A busca da humanidade em se satisfazer por tantas coisas, né? Em tantos lugares, mas a nossa sede de satisfação ela só aumenta porque nós não estamos, né, no lugar originalmente que Deus havia planejado para o homem estar. Nós fomos expulsos desse paraíso, nós fomos expulsos do Éden e por isso a gente vive essa eterna busca de querer preencher isso e não consegue. Em terceiro lugar, nós somos seres de paraíso em paraíso. Uma pessoa que está fora do seu habitat natural, né, do seu ambiente natural, da sua cidade natal, ela sempre está buscando encontrar o seu lugar naquele lugar que ela foi plantada ali naquele momento. Né? Ela sempre está buscando fazer amizade com as pessoas, ela sempre está buscando se consolidar ali naquele lugar que ela está. Mas ela é como um peregrino, né, que fica rodando, tentando se encaixar, tentando achar o seu lugar. E aí a gente sempre acha, né, que a nossa felicidade ela tá quando a gente mudar de cidade, quando a gente mudar de país, quando a gente trocar de emprego, quando a gente tentar uma carreira nova. Então a gente fica sempre pensando que a felicidade está na frente, né? E isso é um grande engano, pois nenhum paraíso, né, nenhuma cidade, nenhum país, nenhum emprego, nada que a gente faça vai suprir aquele paraíso que nós perdemos, né, ali no Éden. E, em quarto lugar, Alzer coloca, né, que nós somos seres impedidos de voltar ao paraíso. E como que a gente tem, então, uma comprovação de que somos seres impedidos do paraíso? Lá no verso 24 diz: E expulso o homem, colocou querubins do oriente do jardim do Éden, e ao refulgir da espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, né, não tem como o homem, naquele contexto, entrar novamente no paraíso. Deus tinha colocado 2 querubins lá como guarda, o homem foi expulso e nunca mais pôde voltar. Mas um segundo ponto, né, do porquê, de onde vem, né, os nossos conflitos, em primeiro lugar, a gente viu que eles vêm primeiro daquilo que nós somos, né, que é pecadores, ele vem do nosso pecado. Todos os conflitos que nós sofremos, eles estão enraizados no pecado, são tudo consequências, né, desse pecado original. Mas, em segundo lugar, por que nós sofremos? Vamos abrir agora as nossas Bíblias lá em Eclesiastes. Eclesiastes 7:29. É um texto que eu acho bastante interessante e ele encaixa direitinho naquilo que a gente está falando hoje. Porque ele diz assim: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Né? Então, esse versículo ele nos ensina que, na verdade, muitos dos nossos sofrimentos, muitos dos nossos problemas é culpa de nós mesmos, né? É culpa do homem mesmo. Deus fez o homem reto, mas este se meteu em várias astúcias, né? Em várias confusões, em vários problemas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o tempo que nós temos vivido, a gente tenta se questionar do porquê. Né? E a gente sabe que a nossa humanidade ela tem caminhado aí por passos bem tortuosos, né? Tem se enveredado e entrado, né, em muitas astúcias. Então a gente pode ver que Deus ele tem cobrado um posicionamento de arrependimento da parte dos seres humanos. Ele tem cobrado de nós crentes, né, a questão de uma vida mais santificada, uma vida mais colocada mesmo aos pés desse Deus, né? Nós precisamos disso, nós carecemos de nos colocar
aos pés da cruz diariamente, né? Então, quando a gente olha para a situação, por exemplo, da pandemia, né, que é um conflito que a gente está vivendo mundialmente, a gente para pensar de que essa ira de Deus ela tem se repousado sobre nós, esse juízo tem se repousado sobre a humanidade, justamente porque a própria humanidade buscou isso, né? Na verdade, não é o que os deístas acreditam, né? Que Deus criou o mundo e simplesmente abandonou esse mundo. Não. Na verdade, Deus, ele cria o mundo, mas as pessoas abandonaram a esse Deus, né? Tiraram esse Deus da jogada. Então, a gente vive as consequências disso, de coisas que a própria humanidade buscou, a própria humanidade, ela de certa forma procurou, né? Esses cenários de desobediência e esse sofrimento e todos esses problemas, né? Então, vários problemas e sofrimentos que nós temos, claro que sofrimento é uma consequência do pecado original e todos os sofrimentos que nós possamos sentir aqui na Terra, eles são consequência do pecado, são coisas que são nossa culpa, coisas que o próprio homem buscou, né? Pois em uma condição natural e original, Deus criou esse homem reto, mas ele se meteu em várias astúcias. É isso que diz o texto de Eclesiastes 7:29. E as condições, né, as consequências, elas são conhecidas e se interligam aí com os conflitos da nossa vida. E a primeira consequência que se interliga está lá em Gênesis 3, novamente, no versículo 17, que diz assim: E Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então, a terra, ela foi amaldiçoada. Não há como nós escaparmos dessa triste realidade, né, de que a terra, ela haveria de sofrer com a desobediência humana, ela deveria sofrer com essa desobediência contra o ser de Deus. Então a terra ela foi amaldiçoada. E mesmo que a gente tenha aqui nessa terra, mesmo que a gente tenha aqui no nosso mundo vários lugares paradisíacos, né? Muitas vezes a gente olha, por exemplo, pelo Instagram, se você clicar lá naquele ícone para pesquisar a respeito de viagens que aparece lá no Instagram, você vai ver lugares paradisíacos, você vai ver lugares como as Ilhas Maldivas, que na minha opinião é um dos lugares mais bonitos do mundo, né? Então a gente tem diversos lugares como Ilhas Maldivas, Grécia e diversos lugares que a gente olha assim e pensa, meu Deus, que lugar paradisíaco, imagine como que vai ser o céu, né? Se esses lugares, né, tão bonitos já existem, imagine como é lá no céu. E aí a gente vê que essa terra ela está tão amaldiçoada, né, que lá em 2 Pedro 2, eu vou até ler aqui para vocês o que fala em 2 Pedro. 2 Pedro 2, do 3 ao 7, diz assim: também movidos... É 2 Pedro 3. É 2 Pedro 3, 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Então, até mesmo esses lugares paradisíacos, eles vão ser destruídos. Por quê? Porque a terra, ela foi amaldiçoada lá em Gênesis 3. Mas uma segunda consequência que tem a ver com os nossos conflitos é a condição da nossa humanidade decadente. E agora a gente vai dar uma olhadinha lá em 2 Timóteo, que não está aí tão distante de 2 Pedro. 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, nós temos aqui nós temos uma profecia, né, a respeito dos últimos tempos, de que eles iniciariam a partir do momento que Jesus nasceu e terminariam a partir do momento que ocorresse a segunda vinda de Cristo, né? E a consequência da humanidade decadente, ela pode se desenvolver em dois aspectos. O primeiro deles é a moralidade baixa, né? O versículo aqui ele começa falando, né, o versículo 2, pois os homens serão, né? O que esses homens serão? E aí ele traz uma lista de coisas que esses homens serão: egoístas, jactanciosos, né? Não terão domínio de si e etc. É importante, né, nós compreendermos que os homens são responsáveis pelos tempos difíceis e duros que eles haverão de suportar. Tudo isso porque, ao analisarmos o comportamento errado, e é inevitável, né, a consequência do homem amar a si mesmo e mais aos prazeres do que Deus. A Bíblia diz que o homem, ao invés de querer ser amigo de Deus, ele simplesmente escolheu ser amigo de si mesmo. Ele é o quê? Egoísta. Ele é amigo do dinheiro, ele é amigo dos prazeres. Então, a moralidade baixa desse homem é o que conduz, né, a essa humanidade decadente. Mas não só a moralidade baixa, mas também um outro aspecto, que é a questão da religiosidade aparente. E quando a gente fala a respeito de religiosidade aparente, a gente está falando de pessoas que se escondem atrás dessas fachadas de religiosos, né? Pessoas assim, como essas descritas aqui no texto, pessoas egoístas, que gostam, né, amigos do dinheiro, amigos dos prazeres, e que simplesmente se escondem por trás de uma fachada, né, de uma religiosidade aparente, né? E essas pessoas são, infelizmente, muitas, né, no nosso meio, pessoas que na verdade não tiveram um encontro real com Jesus, que ainda não experimentaram dessa graça irresistível que vem do nosso Deus, né? Elas simplesmente estão ali e estão munidas de uma religiosidade aparente, né? Então, essas pessoas elas se escondem por trás dessa religiosidade, né? Mostrando que a humanidade ela é decadente. Mais um terceiro ponto, né, que a gente tem aí para contribuir com a resposta, né, de onde vêm os conflitos, é a questão do campo de batalha. Assim como existem pessoas que vivem uma religiosidade aparente, existem também pessoas que tiveram uma conversão genuína. E esses que tiveram uma conversão genuína, um novo nascimento, eles sabem que a nossa luta, ela não é contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. E aqui nós podemos destacar duas características com relação ao nosso principal inimigo. Ele é maligno e ele é astuto. A Bíblia diz que o espírito do príncipe da potestade do ar atua agora sobre os filhos da desobediência. O verbo atuar, ele vem da palavra energia, né? E indica uma atuação eficaz e operante. Então, ele vem da palavra energia no original, né? E ele indica essa atuação eficaz e operante. Mas, embora, né, essas realidades que a gente discutiu na aula de hoje, ela explique, né, um pouco da origem e da permanência dos conflitos da vida,
A proposta bíblica não é que nós venhamos nos acovardar diante dos conflitos que a gente vive, ou que a gente venha assumir uma postura derrotista. Não. Eu quero encerrar então essa aula dizendo para você que vive um conflito atualmente, seja ele financeiro, pessoal, familiar, encare os seus conflitos de frente, né? Encare esses conflitos como alguém que deposita sua esperança em Cristo, porque nele nós somos mais do que vencedores. Então, diante dos conflitos da vida, nós não devemos nos acovardar, mas nós devemos encará-los de frente. Nós não devemos assumir uma postura derrotista, mas a gente deve assumir a postura daqueles que confiam no Senhor e que sabem que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para encerrar essa nossa aula de hoje. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por esse tempo precioso de meditação na Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos orienta e nos dá forças, ó Pai, para vencer todos os conflitos, ó Deus, e problemas que nós venhamos enfrentar nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, as nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor, estar derramando, ó Pai, sobre nós as infinitas bênçãos do Senhor, para que nós possamos ser, assim como a Tua Palavra diz, mais do que vencedores, que nós não venhamos ser covardes, nem que nós venhamos nos sentir derrotados, mas que nós possamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, sermos realmente, ó Pai, ajudados, ó Pai, sustentados pela Tua boa mão nesses momentos conflituosos que temos vivido. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha repousar a sua mão sobre a humanidade, ó Pai, e que o Senhor venha nos livrar, ó Pai. Livre, ó Deus, aqueles que são seus de todo esse sofrimento. Ameniza, ó Deus, esses conflitos, em nome de Jesus. Amém.